Bom, meus irmãos, é o seguinte, shalom para vocês, Baruch Rabaim, que o Eterno abençoe a todos. Eu queria só deixar um esclarecimento. É complicado quando a gente vê as pessoas falando algo e acredita-se, né? Acredita-se em fatos mitológicos, assuntos que infelizmente colocaram dentro da Bíblia. A Bíblia foi canonizada, o Novo Testamento em si foi canonizado, foi orquestrado, foi compilado, foi reunido todos os livros do Novo Testamento, os 27, que antes não era só 27, tinha mais 7, né? Então 27 com mais 7 dá o quê? 35 livros. Depois da Reforma Protestante, então tirou-se aí 7 livros, ficando apenas os 27. Mas, lembrando que no cano, né? Porque na verdade o resto fazia parte do Taná, né? Mas o Novo Testamento em si foram 27, né? E os demais estão dentro do Taná. O livro de Mateus, capítulo 1, eles não tem nos manuscritos antigos, depois do verso 16 de Mateus, não tem nada escrito lá, nada. Termina no verso 16, onde fala somente sobre a genealogia de Yeshua, de Jesus. Todo aquele nascimento que conta sobre o anjo, o malá que veio do céu, anunciou Maria, e o que dela seria gerado era do Espírito Santo. Aquilo ali é parte mitológica que foi colocado pelos copistas da igreja católica, né? Os copistas católicos inseriram posteriormente, depois do verso 16 do capítulo 1 de Mateus. Foi um acréscimo posterior. Isso é falado, isso a própria Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, ela relata no Senhor da Pé falando sobre esse detalhe. E também é falado lá em Lucas, né? Então, o que é o nascimento virginal, né? O que é o nascimento virginal? Ele não existiu. Não existiu. Dentro do livro de Hanoque, onde fala que os filhos do Criador, que eram os Malachim, que eram os anjos, eles vieram aqui e eles tiveram relações com mulheres. Isso conta o livro de Hanoque, né? Destas relações, desse acontecimento, nasceu uma mitologia, onde deuses, que na verdade lá não eram deuses, eram malar, né? Maleachim, eram anjos, que deuses coabitavam com mulheres. Aí tem a questão dos Zeus, né? Que coabitou com Ocmena, que era a esposa do anfitrião, e nesse relacionamento nasceu Hércules, como nós conhecemos, sem o relacionamento sexual. Só que no caso dos Malachim, houve sim uma relação sexual. Não me pergunte detalhes, porque eu não vou te falar, não tem como eu te dizer, né? Não dá, mesmo o livro de Enoque falando isso aí, não dá detalhes, né? Preciso ler mais o livro de Enoque. Então nasceu isso aí. Vocês acreditam que Jesus nasceu? Tem uma grande problemática em cima disso aí. Qual? Se Jesus é filho de uma mulher com um Deus, né, como Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um Deus dentro da mitologia, dentro da crença católica. Um Deus distinto, uma pessoa separada do Criador. Isso não é verdade. Isso é uma narrativa que foi construída posteriormente
ali na formação da Igreja Católica, ali dentro dos primeiros concílios, os pais da igreja, Atanásio, Tertuliano. Isso foi construído dentro da patrística da Igreja Católica. Qual o problema? Se Yeshua não é filho de José, nós temos um problema. Logo, ele não é da tribo de Judá. Já cai muita coisa por terra. Para ele ser um descendente de Davi, e Paulo está dizendo lá no capítulo 1 de Romanos, verso 3, na sua Bíblia, traduzido, está bem traduzido, lá diz que Jesus era da descendência de Davi segundo a carne. O que é isso segundo a carne? Segundo o espermatozoide. Lá o texto é bem claro. Paulo está dizendo que Jesus nasceu de um espermatozoide, de um sêmen. Ou seja, meu irmão, Paulo não acreditava no mito virginal, no nascimento virginal. Nascimento virginal houve com Cristo. Nascimento sem a relação sexual houve lá na cultura do Egito. Os deuses do Egito. Isso é uma crendice popular. É como você acreditar em Papai Noel. Só que o Paulo não afirmou isso. Paulo não acreditava em um nascimento virginal. Texto grego, primeiro capítulo 1, verso 3 de Romanos, ele diz que Jesus nasceu do espermatozoide, do espermatos, tá? Então é isso, gente. Não dá. Se Jesus não é filho de Maria, com José, logo, ele não é filho de José. Não sendo filho de José, ele não é da tribo de Judá. Quem era da tribo de Judá? Era Yosef, que era José, não Miriam, Maria. Então, se ele não é da tribo de Judá, então ele é de quem? Ah, irmão, ele foi gerado pelo Espírito Santo. José foi só o pai adotivo. Mentira! Se José é o pai adotivo, ele não tem parte nem herança com José. Então ele não é filho de Judá. Não é da descendência de Judá. Tá bom? Porque nem Paulo acreditava nisso aí. Então, quando você vai estudar as mitologias, você vai ver que muitos, Apolônio, Hércules, Krishna, Osíris, como que é? Deus Ra, Nimrod de Semíramis e Tamuz. Nimrod coabitou com Tamíramis. Ele já tinha morrido, mas a Semíramis falou que ele veio do céu e engravidou ela. Então isso é uma história mais velha do que Jesus, antes de Jesus nascer. Já existia essas narrativas de nascimentos, de geração de um ser humano sem a relação sexual, tá bom? Então fica aí para sua curiosidade essas questões aí. Olha o meu equipazinho aqui, tá bom, gente? Fica aí para sua curiosidade. Jesus nasceu, ele era filho de quem? De José e do Espírito Santo. Qual é a tribo do Espírito Santo? Qual é a tribo do Espírito Santo? Me diga aí. Se José não tem participação, então ele não é da tribo de Judá. Então é uma problemática muito maior você acreditar no nascimento virginal, que Jesus nasceu da Virgem Maria. Nasceu. Foi concebido pelo quê? Pelo Espírito do Eterno, tá? O poder do Eterno. Eu também fui gerado pelo poder do Eterno dentro do ventre da minha mãe. Todos nós precisamos do poder do Criador para sermos gerados. Há um milagre no nascimento, na geração, na gestação. Então, reflita. Jesus não poderia ser filho de um nascimento virginal do Espírito Santo. Qual é a tribo do Espírito Santo? Para você pensar, Jesus é filho de José com Maria, gente. Isso é uma narrativa construída por Roma para enganar as pessoas e vem enganando durante milênios, séculos. Então vamos parar com isso. Tá bom, gente? Um abraço. Jesus é filho de José, tá? Não do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, que nem diz. Vamos parar com isso. Medite, busque, pesquise, porque o Eterno tem muita coisa para nós aí, para revelar para nós. Um abraço. Shalom. Lehitraot. Until